Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Aqui é esse primeiro culto online da Igreja Verbo da Vida em Arthur Nogueira. E é uma alegria para nós. Nós podemos adorar juntos, mesmo distantes fisicamente, mas unidos em espírito, unidos no nosso coração. Podemos entronizar a presença do Senhor juntos e trazer a presença do Senhor manifesta e adorar só a Ele que é digno de receber o nosso louvor. Vamos orar, amém, nesse momento? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada porque o Teu nome é a nossa segurança, é a rocha da nossa vida, nome eterno. Só no Teu nome nós encontramos a salvação, a confiança, Senhor. Obrigada porque em Ti estamos seguros, em Ti nós estamos sobre a rocha, Senhor, e o mal não pode nos tocar. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é por nós, o Senhor peleja por nós, o nosso Deus é vencedor e através de Jesus nós também somos mais do que vencedores. Obrigada, Pai, por quem o Senhor é por nós e por quem nós somos em Ti através de Cristo Jesus. Já não há condenação para as nossas vidas, porque o Senhor nos livrou do poder da morte e do pecado, e hoje nós temos a verdadeira vida que está em Jesus, que está na Tua presença, Pai. Nós Te adoramos, Te bendizemos, que todo o nosso ser Te adore, Senhor, com toda a nossa força, alma, coração, entendimento, com tudo que somos, queremos Te adorar, Senhor, porque só Tu és digno. Aleluia. Só Tu és digno, Jesus. Todo meu fardo Ele levou, o meu passado apagou, Seu perdão me alcançou.
somos e temos, pois somos teus, para sempre somos teus. Tu é a glória, Jesus, tudo é para tua glória, Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós somos para tua glória, Senhor, Senhor das nossas vidas, Rei da nossa vida. Surge perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre ante o Senhor. Meu Graça e paz, queridos.
Nós não estamos juntos presencialmente ainda, mas sabia que nada pode nos impedir de levar a palavra do Senhor. Nada pode nos impedir de ouvir a palavra. Nada pode nos impedir de louvar ao Senhor. Assim como nada pode nos impedir de ofertarmos, de adorarmos o Senhor com tudo aquilo que nós temos. O mundo, ele tem dito tantas coisas. O mundo tem falado de desemprego. O mundo tem falado sobre crises, sobre falta. Mas sabia que você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está no mundo, mas você faz parte de outro reino. E eu quero ler um texto com vocês, que se encontra lá em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 31. Diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aleluia! Esse é o reino ao qual nós pertencemos. Um reino onde todas as coisas nos são acrescentadas. Um reino onde nós não precisamos viver preocupados com nada. Um reino onde nós temos um Pai, onde nós temos um Deus que nos supre. Amém? Vamos agora ofertar. Nós vamos deixar aqui o número da conta para vocês. Fiquem à vontade para ofertar nesse reino ao qual você faz parte. Amém? Aleluia. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. E me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia, graça e paz, amados. Como vão vocês? Saudade de todos. Como foi dito aqui, nós ainda não estamos presencialmente, mas logo estaremos, em breve. Estamos aqui fazendo esse culto e glória a Deus, porque a palavra ela não tem barreiras, ela não está presa. Nós falamos a palavra como foi dito aqui. Nós amamos a palavra de Deus e queremos ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós desejamos ouvir a palavra de Deus. E nesse tempo, veja só,
muitas vezes agora está causando um pouco mais de dificuldade para ouvirmos a palavra de Deus, um pouco mais do que tínhamos antes nos cultos aqui presenciais. Mas, como eu falei, isso não impede, porque Deus ele só precisa de um coração desejoso para que Ele alcance aqueles que o buscam realmente de todo o seu coração. É isso que a palavra nos diz em Jeremias, ela fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E hoje eu queria trazer um pouco isso para nós, a importância de darmos ouvidos ao que Deus fala. Não é isso que estamos dizendo, não é isso que estamos crendo, não é isso que estamos desejando todo o tempo. Nós temos essa oportunidade porque Deus ele habita dentro de mim e habita dentro de você. Ele é um conosco. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos um com Ele e um com o Pai. E nós cantamos aqui: o Senhor me chamou, a sua voz eu vou ouvir, seus passos vão seguir. Temos muitas vozes nesse momento falando, irmãos. Muitas vozes falando o tempo todo. E nós devemos saber a voz que nós vamos dar ouvido. Nós vamos dar ouvido à voz de Deus. É ela a voz que nós vamos ouvir. É a voz de Deus que nós temos que dar ouvidos. E não essas vozes que estão falando o contrário do que a palavra de Deus fala. Porque a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é que é boa, agradável e perfeita. Sabe, irmãos, existem dois tipos de inspiração. Tem uma inspiração que vem do Espírito Santo, que vem de Deus, e tem outra inspiração que não vem de Deus. Então nós devemos, como cristãos, conhecedores da palavra, sabendo que tudo que Deus faz é para o nosso benefício, ouvirmos o que Ele diz. Sabe, Tiago nos ensina que nós não devemos ser inconstantes, levados de um lado para o outro por ventos de doutrinas. Inconstante, ele diz que são inconstantes como as ondas do mar. E sabe, Deus ele é muito claro no que Ele fala. Ele deixa uma instrução ali poderosa. Ele fala assim: essas pessoas não pensem que receberão coisa alguma, porque elas são inconstantes. Ora elas estão crendo, ora elas já não estão mais crendo. Elas se movem, ou a sua fé se move de acordo com as circunstâncias ou as condições. E não é assim. Não é assim que vivemos. Nós somos constantes, íntegros e somos firmados naquilo que Deus fala. Não importa o que está acontecendo lá fora. Nós vivemos de acordo com o que a palavra nos ensina. Deus ele não muda. A Bíblia nos garante que Deus ele é imutável. A palavra dele não muda e ela nunca volta vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual foi enviado. Então Deus, se Ele falou uma coisa, Ele vai manter aquilo que Ele disse. Nós só precisamos crer e ficar firmes, porque, como eu falei, aqueles que são inconstantes, agora eu estou crendo porque a situação melhorou, agora eu já não estou crendo tanto porque a situação não está tão favorável. Você foi inserido no reino de Deus, lá não tem falta, lá não tem coisas favoráveis hoje e amanhã não. E é esse o reino que nós estamos, ele é constante, ele está sempre bem. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fomos retirados desse império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. No reino da luz, é lá onde nós estamos e não tem falta. Toda a nossa provisão vem de lá, tudo que precisamos vem de lá. E hoje eu quero trazer uma ilustração para vocês do que Jesus, Ele nos ensina. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós temos a certeza de termos um modelo perfeito a qual nós devemos seguir. Sabe, irmãos, a palavra diz que Jesus ele é o primogênito de toda a criação. Sabe? Então, se nós quisermos ver Deus, e a palavra também nos diz que Ele veio e revelou o Pai, exatamente como Deus é. Então, se você quiser saber como Deus é, olhe para Jesus. É a exata expressão de Deus. E se você quiser saber como uma pessoa deve se comportar, olhe para Jesus também, porque Ele é o primogênito, Ele é o exemplo de como devemos nos comportar e caminhar aqui como pessoas, nesse período que estamos aqui. Como nós falamos sobre a palavra de Deus, que ela é incorruptível,
E toda boa dádiva, tudo que é bom, tudo que é perfeito, é agradável, vem de Deus, vem do alto, descendo o Pai das luzes. Então, nós podemos confiar na palavra de Deus tranquilamente, porque sabemos que tudo que é bom está aqui. Ele não quer o nosso mal, então nós podemos sim seguir o que Ele falou, perfeitamente, porque sempre nós seremos bem-sucedidos, se nós seguirmos e praticarmos aquilo que nós aprendemos aqui. Sabe, irmãos, eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Ou nós cremos no que Deus diz, ou nós não cremos no que Deus diz. Não existe outro caminho, não existe outra forma. Ele deixa muito, ele é muito específico aqui. Não pense que vai receber de mim coisa alguma se for inconstante. Ele diz, sem fé é impossível me agradar. Parafraseando, sem fé é impossível agradar a Deus. É a forma de Deus, é o modo que nós caminhamos inseridos nesse reino. Aleluia, e é a forma mais fácil, porque como eu sempre falo, o mais difícil Ele já fez. Nós só precisamos crer. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Mateus, no capítulo 13. Vamos ler algo que nós já ouvimos muitas vezes. Mateus no capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 18, mas a palavra ela sempre tem mais a acrescentar, e tem sempre mais a nos ensinar. É a parábola do semeador. É algo que nós já ouvimos muito, mas a palavra ela se renova, e ela nos renova, sem sempre a revelação. Nós devemos meditar em tudo aquilo que Deus diz. Mateus 13, a partir do 18, diz assim: antes, Jesus ele deu a parábola, ele falou a parábola para as multidões. Depois, em particular, os discípulos eles foram e perguntaram a explicação da parábola para Jesus. Vejam a diferença de você ouvir alguma coisa e depois você querer saber mais sobre aquilo, meditar sobre aquilo, querer extrair mais daquilo que você ouviu, para que não se perca. Foi isso que os discípulos fizeram depois em particular. E nós temos esse privilégio, porque o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitou em Cristo, habita em mim, habita em você. E Ele nos traz a revelação, e Ele fala conosco, e Ele tem um prazer em nos ajudar. Amém? Vamos ouvir então o que diz aqui, vamos ler. A partir do 18, é a explicação. Jesus fala, agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes caíram à beira do caminho, representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Preste atenção, são pessoas que ouviram a mensagem, ouviram a mesma palavra, estavam no mesmo lugar, ouvindo a mesma pessoa falar, ouvindo a mesma palavra. A palavra, a semente de Deus, ela é incorruptível, ela não se degenera, ela é perfeita. E veja, essas pessoas, elas ouviram e não entenderam, e veio o maligno e tirou delas. A obrigação, a responsabilidade é nossa, de entender a palavra. Nós temos o mesmo Deus, nós temos a mesma palavra, nós temos o mesmo Espírito. E se Ele revela a outras pessoas, Ele vai revelar para mim e para você também. É um interesse pessoal, é uma busca particular. Vamos continuar no 20. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. 4 tipos de solos. Um tipo de semente, a mesma, a palavra de Deus. 4 tipos de terras, os corações ali representados nessa parábola, os corações que ouvem e acolhem essa palavra. Falamos já daqueles que não entenderam, e teve um que fala que caiu em solo rochoso.
teve alegria, mas por conta das preocupações, das perseguições, logo abandonou. Sabe quando você tem vergonha de falar que você é crente? Ou tem vergonha de sair de uma roda onde estão fazendo coisas que não devem e porventura você fica ali por não sofrer algum tipo de escárnio? E essas são as perseguições. Eu estou pegando num nível bem baixo, porque existem pessoas sendo perseguidas hoje, perdendo a própria vida por conta do Evangelho. Então, essa perseguição que ele fala é disso. Desanimam e abandonam. Tem aqueles também, que é essa que eu quero frisar, que caíram entre os espinhos, e diz que as preocupações da vida e a sedução das riquezas sufocaram e essa pessoa não pôde produzir a mesma semente. Preocupações, sabe? Hoje em dia, como eu comecei falando, nesse período em que estamos vivendo, muitas vozes têm tentado trazer preocupações aos cristãos e a toda a população. Nós devemos ouvir o que Deus fala e nunca fazer com que notícias sejam maiores do que isso. A palavra de Deus, aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos diz, é a verdade da nossa vida, é a verdade suprema. E isso nunca muda em decorrência daquilo que nós ouvimos fora disso. E diz que aquela que caiu em solo fértil, ela produziu, ela teve uma colheita, ela germinou, foi bem sucedido. A mesma palavra, 4 tipos de solos diferentes. No versículo 23, em outra tradução, diz que o que foi semeado na boa terra é quem ouve a palavra e a entende, e verdadeiramente dá fruto, produzindo 100, 60 a 30 por 1. Nós vemos aqui 3 princípios: ouvir, entender e praticar. Responsabilidades nossa, porque a palavra é o poder de Deus, ela é incorruptível, está disponível a todos. Ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como eu falei, existem 2 tipos de inspiração. A inspiração que vem do diabo, irmãos, que vem do maligno, ela traz medo, dúvida, condenação. Ela te paralisa. A que vem de Deus, ela gera fé no seu coração. E você só vai ter benefícios com isso. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. O segundo princípio, entender, fala que ele ouve e entende a mensagem. O entender é meditar naquela palavra, é ruminar aquilo que você ouviu, é não deixar se perder em pouco tempo, é você ficar pensando naquilo e extraindo tudo que a palavra tem para te oferecer naquele versículo, naquela escritura, naquela passagem. Nós meditamos, e aí com o auxílio do Espírito Santo a revelação chega, e diz que verdadeiramente dá fruto é aquele que pratica. Quem pratica essas verdades, ele produz fruto. 30, 60, 100 por 1. Mas sem ouvir e sem meditar, você não consegue praticar, porque você não tem conteúdo para colocar em prática. Nós temos o conteúdo da palavra de Deus. Uma pessoa que está vazia disso, ela não tem o que praticar. Nós praticamos e temos sucesso naquilo que Deus fala a nosso respeito. Nós praticamos aquilo que aprendemos de Deus. E é isso que nos traz o sucesso, que nos faz bem-sucedidos e honramos a Deus com isso. E Ele nos honra. Sempre somos beneficiados com aquilo que fazemos para eles. Amém? Nós devemos, como eu falei, ver o posicionamento de Jesus. Ele é o nosso modelo, nosso maior exemplo. Jesus, ele sempre teve reverência e obediência à palavra de Deus. Jesus, ele estava sempre, em todo momento que ele tinha, todo momento livre, que eram poucos, mas ele sempre se dispunha a estar em oração. Ele sempre se recolhia para buscar do Pai, receber informações, estar em comunhão com Deus. É assim que nós devemos fazer, buscar sempre ao Senhor
em tudo aquilo que nós desejamos, em tudo aquilo que nós queremos, como nós devemos nos comportar e caminhar aqui. Ele estava sempre tendo o cuidado de agradar o Pai em tudo aquilo que ele fazia. Nós já falamos isso aqui. A importância de agradar a Deus em tudo que nós fazemos. Nós devemos ter esse desejo, porque fazendo o que agrada a Deus, nós vivemos tudo aquilo que Ele ensina e nós desfrutamos desse benefício. Agradando a Deus, nós vamos ser beneficiados, porque, irmãos, Deus, Ele já tem tudo no reino dEle, já é plenamente suprido, já tem tudo que Ele precisa. Nós é que desfrutamos disso, nós é que pegamos disso, puxamos e recebemos disso dEle, e nós sempre vamos ser beneficiados. Nós é que desfrutamos dessa comunhão, de buscar e agradá-lo, fazendo esse cuidado, porque você buscando agradar a Deus, você vai buscar na palavra o que é agradável a Ele, e você vai desfrutar disso, nós vamos desfrutar disso. Não é isso que a palavra diz, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita? E toda a vontade de Deus está aqui, na palavra dEle, e tudo que Ele escreveu foi para o meu e para o seu benefício, para que vivamos uma vida justa, íntegra e reta aqui, mas tem a nossa parte, dar ouvidos ao que Deus fala, levar em consideração e honrar o que Ele diz, confiando em Deus acima de todas as coisas, não duvidando que Ele pode, que Ele é capaz e que Ele quer fazer o melhor para nós. Está escrito na palavra dEle, nós temos tudo isso. Você confia em Deus, conhecendo Ele todo dia mais, tendo comunhão com Ele, você nunca vai duvidar. Quando você lê essa palavra e você ver uma instrução aqui, você vai fazer tranquilamente, porque você sabe que Ele vai honrar o que Ele disse. Amém? Lendo os evangelhos, nós vemos as atitudes de Jesus, mediante a toda e qualquer circunstância. É maravilhoso. Jesus, Ele nunca se moveu ou nunca parou de fazer alguma coisa em referente a alguma circunstância que tivesse acontecendo. Jesus não parou de curar, não parou de fazer milagres, não parou de pregar mediante qualquer circunstância que se levantou. Porque quando nós olhamos a Bíblia, sem mergulhar nas Escrituras mais profundamente, sem entender o contexto da época, pode passar despercebido alguns detalhes. Mas a época em que Jesus esteve aqui como homem, era uma época de muita pressão, de muita opressão. Jerusalém estava debaixo de uma opressão romana muito grande. Eles tinham que pagar impostos, o paganismo estava espalhado por todos os lugares. Havia muita dificuldade, mas Jesus nunca parou de fazer o que Ele fazia e o que Ele estava ensinando em decorrência disso. E nós, da mesma forma, não devemos parar. O Evangelho não pode parar. As curas não vão parar, porque o nosso Deus não mudou. As circunstâncias podem ter mudado, as condições do momento global podem ter mudado, mas o nosso Deus não mudou. E a palavra dEle não mudou. Nós não temos outra instrução. Nós temos a mesma instrução de continuar fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Curando a todos, levando a palavra, ensinando e libertando todos aqueles que estão oprimidos pelo diabo, porque a unção ainda está sobre nós. Ela não foi retirada, nada mudou. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e somos um com Ele. A instrução é a mesma. Nós devemos continuar fazendo as mesmas coisas. Nós não reduzimos nada. Nós sim trazemos métodos diferentes, mas nós continuamos orando, curando, pregando a palavra e fazendo milagres sim, porque nós somos um com Ele e Ele é o Todo-Poderoso. Você se alegra com isso? Aleluia! Jesus falou somente o que Deus falou e Ele só fez o que viu o Pai fazer. Lá em João 5,19 diz assim, Jesus respondeu:
Eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que viu o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Em João 8,38 diz: eu falo das coisas que o meu pai me mostrou. Só é possível falar e fazer as coisas que o pai faz, sabendo e conhecendo ele. Jesus, ele mostrou quem é Deus, como Deus pensa e como Deus age. Ele é o nosso modelo e nós devemos fazer e falar as mesmas coisas que Deus fala. Nós temos feito isso? Você tem feito isso, irmão? Você tem dito as coisas que Deus diz e feito as coisas que Deus faz? Independente da circunstância, independente da situação, o que vai trazer paz para a sua vida e para a minha, o que vai trazer certeza, tranquilidade, refrigério, é essa palavra, é o que Deus fala. O mundo está cheio de vozes, como eu falei, trazendo dor, medo, angústia. A palavra de Deus te traz tranquilidade, segurança, certeza de um futuro bom, de prosperidade, de tudo aquilo que é perfeito e agradável, porque é o reino onde nós estamos, é o reino onde nós fomos colocados, e ele não mudou. Nós devemos olhar, irmãos, para essas atitudes, para as pessoas que tiveram êxito na Bíblia, em tudo aquilo que fizeram. Veja as atitudes do apóstolo Paulo. Ele falou com muita ousadia: vocês podem me imitar. Olhem para mim, porque eu só faço aquilo que eu vi Jesus fazer. É como se ele estivesse parafraseando. Me imite, ele fala: sejam imitadores de mim. Podem me imitar, porque eu aprendi de Cristo, e olhando para mim, vocês vão olhar exatamente para Ele. Nós devemos ter essa mesma atitude. Nós devemos buscar aprender e andar em ousadia da mesma forma, para que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam a diferença. E nós possamos trazer a luz ao caos, a vida onde há morte, a certeza onde há dúvida, e a tranquilidade onde o caos está estabelecido. E através de nossas vidas, e essa decisão, ela deve ser tomada logo, irmãos. Deve ser tomada muito rápido. Lá em Mateus 8, traz uma ilustração, um texto, onde fala que Jesus, ele estava com uma multidão, e ele estava atravessando o mar para o outro lado. Está lá em Mateus 8, a partir do 18. Ele estava atravessando o rio para o outro lado. E aí pessoas falavam: mestre, eu vou te seguir para onde você for. Mestre, deixa que eu vou com você. E ele falava: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos. Ele dizia que pense bem no que você está dizendo, porque exige renúncia, exige coragem e ousadia fazer isso, me seguir. É plenamente possível, mas, como a palavra diz, você precisa morrer para si mesmo. E muitos falavam: segue-me, deixa eu sepultar meu pai. Ele falou: deixa isso para lá, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E no 23, o versículo termina dessa forma: entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram, nenhum outro mais. Os mesmos, os discípulos seguiram Jesus. Não foi a multidão, não foi aqueles que ora estavam com ele, ora não queriam estar tão com ele. Somente os discípulos prosseguiram com Jesus. Ou nós praticamos, irmãos, essa palavra, ou nós cremos nessa palavra, ou nós não vamos viver os benefícios que ela traz. E tem muitos. Ou nós cremos na cura, ou ela não vai acontecer. Ou nós cremos no que está escrito em Isaías 53, 4 e 5, e em 1 Pedro 2, 24, que diz que Jesus levou sobre si
todas as nossas enfermidades, as nossas transgressões, que o castigo que nos trouxe a paz caiu todo sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados, nós somos sarados. Ou nós cremos nisso e vivemos isso, ou nós não vamos desfrutar do que ela diz. Não é porque uma coisa está na Bíblia que ela é verdade. Ela é verdade sim, mas ela precisa ser verdade para você, para ela acontecer. Não é só porque está escrito. Ela se torna uma verdade quando você crê nela e quando ela está no seu coração. Nós temos que crer em toda a provisão, na provisão sobrenatural do Senhor. Em Mateus 6:25, foi dito aqui, na hora dos dízimos e as ofertas, ele fala, veja os pássaros, eles não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, eu não deixo que nenhum deles sofra, nenhum deles passa falta. Ele fala, olha, se eu alimento os pássaros dessa forma, vós valeis muito mais do que eles. Mas nós precisamos crer que isso é verdade. E ele inicia falando assim, não andeis preocupados por coisa alguma. Lembra lá da parábola do semeador? Falou que as preocupações sufocam a semente e ela não frutifica. Ele diz, não andeis preocupados por coisa alguma. Quando ele fala esse não, é uma ordem direta. Ele não está dizendo assim, ó, eu gostaria que vocês não andassem preocupados. Ele está falando, não é para andar preocupado por coisa alguma. É isso que Jesus está dizendo. Não é, porque eu supro as suas necessidades. Eu cuido de você. Se eu estou cuidando das aves, se eu visto um lírio, ele fala, nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como lírio do campo, uma erva que hoje está aqui, amanhã já foi lançada ao fogo. Quanto mais vocês, quanto mais os meus filhos. Essa é a provisão sobrenatural. Nós não olhamos o que está acontecendo. Se olharmos com os olhos naturais, irmãos, nós não vamos crer no que Deus está falando. É por fé que vivemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. O espírito da fé, eu criei, por isso eu falei. Eu creio no que essa palavra diz, eu vivo ela, eu falo ela o tempo todo. É dessa forma que vivemos, sabe? De 5 pães e 2 peixes, Jesus ele multiplicou comida para 5.000 homens. E de 7 e alguns outros peixes pequenos para 4.000, só contando homens. Estudiosos dizem que era mais de 13.000 pessoas, contando mulheres e crianças. Ele alimentou sobrenaturalmente, de onde aos olhos naturais não tinha de onde tirar, mas Deus, ele não vê as coisas como nós vemos. Ele diz, fique tranquilo, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas confiam em mim e sabem que nada vai faltar. Tenha certeza disso, de que nada vai faltar. Aleluia! A nossa provisão vem do alto, vem da fonte que nunca se esgota, de Jesus Cristo. Lembre-se disso, você está no reino dele, você está lá e nada vai faltar para você, nem para você e nem para mim, irmãos. Aleluia, você crê nisso? É preciso crer. Em Deuteronômio 28:12, ele diz que o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e abençoar todo o trabalho das suas mãos. Ele diz, você emprestará a muitas gentes, mas de ninguém tomará emprestado. Ele garante isso. Ele não mente. Ele não está menos poderoso, irmãos, do que quando ele disse isso lá em Deuteronômio. Sabe, depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, pagou o preço por mim e por você, se eu puder dizer que mudou alguma coisa, mudou para melhor. Porque hoje ele habita dentro de mim, dentro de você e dentro de todos os cristãos. Então se multiplicou essa presença e essa possibilidade de fazer coisas em todo o tempo, todos os lugares. Aleluia. Sabe, se alguém ainda tem dúvida sobre o amor de Jesus e sobre o quanto ele se importa conosco, eu gostaria de compartilhar mais um versículo com vocês que está lá em Lucas 22. Abra lá em Lucas 22 a partir do versículo 49.
Jesus nos ama, Deus nos ama. Ele não vai deixar que nada nos aflija ou nos cause dano, se nós o buscarmos, confiarmos nele. Lucas 22:49 diz assim, deixa eu falar o que estava acontecendo aqui, foi logo depois que eles cearam e Judas já havia entregue Jesus aos sacerdotes e à guarda do templo. Então eles foram para o Getsêmani, que era o lugar onde eles tinham o hábito de orar, e ali eles foram cercados por toda aquela multidão de pessoas que vieram prender Jesus, como se ele fosse um criminoso. E Pedro estava ali portando uma espada, e ali se desenrola de que ele cortou a orelha de um homem. Vamos ler. Ao perceberem o que sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: deixai-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Vamos olhar isso mais fundo. Raramente, na Bíblia, nós vemos o nome de uma pessoa ser citada. É só quando tem uma muita importância. Pessoas comuns, eu digo, eles falavam, os fariseus, os sacerdotes, enfim, mas as figuras mais importantes, elas tinham um nome citado. Caifás, Anás, Pilatos, nós vemos isso. E esse homem que Pedro cortou a orelha, ele tem o nome citado, era Malco. Ele era um homem muito conhecido na época. Ele era o servo do sumo sacerdote. Com certeza todos viam ele o tempo todo, onde quer que ele estivesse. Pedro, quando ele tomou essa atitude, ele entrou numa grande enrascada. Ele se complicou mesmo com essa atitude impensada que ele tomou. Jesus, ele estava passando aquele momento, o momento mais difícil da vida dele, como homem. Ele tinha suado gotas de sangue há poucos minutos antes. Ele estava num momento muito, muito difícil. E veja o que aconteceu. Ele curou aquele homem. Nessa passagem que ele fala, deixai-os, basta, no original grego quer dizer assim, espere um pouco, deixa eu fazer só mais uma coisa antes de vocês me levarem. E Jesus ajuda o amigo dele, no momento mais difícil da vida dele. Ele falou, eu não posso deixar ele. Provavelmente Pedro ia morrer. Provavelmente Pedro ia ser condenado à morte pelo que ele fez. E Jesus, naquele momento, ele se importa tanto, que ele cura aquele homem, para que Pedro não sofresse o dano daquela atitude impensada. Irmãos, o amor de Jesus é incomparável. Nada vai faltar para nós. Ele não vai permitir que nada falte a nós. Ele cuida de todos os detalhes. Ele se importa realmente conosco. Foi o último milagre que ele fez antes da crucificação. Ele cuidou do amigo dele para que nada de mal acontecesse. Tamanho o amor e o comprometimento que ele tem conosco. E para finalizar, eu queria que você lesse comigo um versículo que está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. É uma instrução para nós que diz: sede praticante da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Uma pessoa que ouve a palavra e não pratica,
Ele está dizendo aqui que é semelhante a uma pessoa que olha o seu rosto no espelho e logo se esquece. Vai se esquecer, vai se perder. Ele está deixando muito claro aqui, não tem meias palavras. Ele diz, vai se perder, vai se esquecer. Mas ele diz que aquele que observa atentamente essa lei, perseverando nela, sendo um ouvinte bom, não sendo negligente, e praticando ela, vai ser muito feliz em tudo que empreender. Você quer ser feliz em tudo que você fizer? Você quer ser um sucesso em tudo que você fizer? Você quer que tudo que você faça dê certo? Pratique essa palavra. Ouça essa palavra e pratique ela. Deus garante que você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Que você vai ser um sucesso em tudo que você fizer. Que tudo que você fizer vai prosperar e dar certo. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, no mundo. Ele diz que se você praticar essa palavra, confiar nela, ouvi-la, colocá-la em prática, crer nela, você vai ser feliz em tudo que você fizer. Aleluia, eu creio nisso. Eu tenho certeza que você crê também. Amém, irmãos? Então, seja praticante dessa palavra. Ouça o que Deus diz com muita atenção, com muito zelo, com muito entusiasmo. Coloque em prática tudo aquilo que Ele fala. Não dê ouvidos ao que seja diferente do que o Deus diz. Mesmo que você ouça, não deixe que isso seja maior do que aquilo que Deus diz. E então, você pratica essa palavra, os 3 princípios: ouvir, meditar e praticar. E você vai ser bem-sucedido em tudo o que você empreender. Aleluia. Essa é a mensagem que eu tinha hoje no meu coração. Amo vocês. Não deixe que nada disso se perca. Nos vemos em breve. Fiquem na paz e até logo.